Convido o deputado Merloco Solano, autor do requerimento, para proferir sua fala. Muito bom dia. Quero cumprimentar todas as pessoas presentes. Senhor presidente, deputado Hélio Isaías, a senhora Luzinete Barros, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB Piauí, também da Criança e do Adolescente, não é isso? Francimélia Nogueira, que é presidente do CRIA, Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção, a senhora Raimunda Núbia Lopes da Silva, representante do Conselho Nacional dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, a senhora Luciana Evangelista, representante estadual da Criança e do Adolescente, Aniele Carvalho de Caldas Belfort, diretora da Unidade de Proteção Social Especial da SASC, que aqui representa o secretário Jorge Mendes. Depois do presidente, é o primeiro homem que eu vou cumprimentar. É sintomático, né? Que as mulheres se preocupam mais com essa questão, ao que parece, né? É o Marco Aurélio de Souza Martins, funcionário da Caixa Econômica e pai adotivo. A senhora Rubenita Lessa, representando o presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB. E a senhora Cláudia Martins, membro da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB e mãe adotiva. Também quero cumprimentar os telespectadores da TV Assembleia e os ouvintes da Rádio Assembleia. E, mais uma vez, cumprimentar todas as pessoas presentes. A minha fala é rápida. Eu acho mais importante ouvirmos as pessoas que labutam diretamente com a questão da criança que precisa de atenção e que tem enorme compromisso com essa questão. Mas eu me lembro, senhor presidente, que ali por volta de 1995, 96, eu não sei exatamente o ano, o Brasil foi impactado por uma imagem que correu o mundo, mostrando então uma face muito negativa do nosso país. Lá em Pernambuco, num lixão, várias pessoas, entre elas muitas crianças, sofreram uma contaminação alimentar no lixão. E a suspeita forte que varreu o mundo na época é de que elas tinham se alimentado com restos humanos. Naquela época, a quase totalidade das nossas cidades destinavam todo o lixo indiscriminadamente para os lixões, inclusive os resíduos de saúde. E milhares de pessoas viviam catando lixo, e alguns, inclusive, se alimentando de restos de alimentos colhidos nestes lixões. E aquela imagem correu o mundo e impactou o Brasil de tal sorte que o governo de então, o governo Fernando Henrique, tomou uma atitude forte. A ONU se interessou pelo assunto, foram criados diversos programas para erradicar o trabalho infantil. O PET foi um programa que, na minha visão, deu resultados muito significativos, importantes. Em poucos anos, houve uma redução enorme da quantidade de crianças, senhor presidente, que trabalhavam. Isso continuou nos governos seguintes, no governo Lula, no governo Dilma. Os fortes investimentos na área da educação estão possibilitando que as crianças que saem de casa encontrem na escola um lugar de acolhimento. Por exemplo, resolvendo nas escolas a questão da alimentação. A merenda escolar está universalizada no nosso país já de algum tempo. Ali por volta de 2009 se iniciou um esforço grande no sentido de implantar a escola de tempo integral, de sorte que em 2013 chegamos no Brasil a 3.500.000 crianças em escolas de ensino fundamental e de ensino médio estudando em escola de tempo integral e aproximadamente umas 2.500.000 crianças estudando, tendo a atenção de creches também de tempo integral. Então, o Brasil impactado por aquela imagem
de pessoas colhendo comida infectada no lixão, tomou atitudes positivas em relação ao trabalho infantil e também em relação à educação. Mas há questões importantes ainda que afetam a vida das nossas crianças, que ao que parece nós estamos predominantemente ainda tentando empurrar a questão para debaixo do tapete. E aí eu coloco a questão das crianças em situação de risco, abandonadas por seu próprio pai, por sua própria mãe. Aí eu coloco. A nossa legislação é moderna e avançada no que diz respeito a esse assunto. A Constituição já diz, no seu artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, a nossa Constituição assume um compromisso muito amplo, e eu diria que até radical, com as nossas crianças e os adolescentes. E depois, uma legislação mais recente, a Lei 12.010, de 3 de agosto de 2009, toma como instrumentos mais adequados para o tratamento das crianças em situação de risco, das crianças oriundas de lares desfeitos e abandonadas por diversas razões por seus pais. A Lei 12.010, logo no seu artigo 1º, diz, no parágrafo 1º do artigo 1º, que a intervenção estatal, em observância ao disposto no caput do artigo 226 da Constituição Federal, será prioritariamente voltada à orientação, apoio e promoção social da família natural, junto à qual a criança e o adolescente devem permanecer, ressalvada a absoluta impossibilidade demonstrada por decisão judicial fundamentada. E no artigo 2º, na impossibilidade de permanência da família natural, a criança e o adolescente serão colocados sob adoção, tutela ou guarda, observadas as regras e princípios contidos na Constituição. Então, a Lei 12.010, de 2009, consagra como valores principais da busca da proteção dessa criança em situação de risco a tentativa da reintegração à família de origem e a adoção, uma vez que se constata que muitas vezes essa reintegração não é possível. E aí se coloca a seguinte questão: como está sendo implementada esta política? Como está sendo cumprido esse preceito constitucional tão radical da nossa sociedade com as crianças? Como está sendo executada a Lei 12.010, que estabelece o seu norte, reintegração e adoção, como sendo os nortes principais da busca de proteção à criança? Aí, eu não sou especialista no assunto, mas andei dando já há algum tempo, acompanho a questão a partir do acompanhamento da experiência do lar da criança Maria João de Deus, que foi gerido por um bom tempo pela Socorro Solano, que é minha irmã, que aqui está, e também acompanhando a experiência do CRIA, dirigido pela Francimélia Nogueira, que também é minha irmã. E essa proximidade familiar terminou chamando minha atenção para o assunto. E aí, há outras pessoas interessadas no assunto, fazendo-se perguntas a respeito das respostas dadas a essas cerca de 80 mil crianças que em 2010 se encontravam em abrigos institucionais. E eu recorri predominantemente à reflexão do Sávio Bittencourt, um livro que a Francimélia me emprestou. O Sávio Bittencourt, ele é promotor de justiça do Rio de Janeiro, graduado em Direito, mestre em História Social, então é meu colega, estudante de História, né? Doutor em Geografia, professor da Fundação Getúlio Vargas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Faz aqui neste livro a nova lei de adoção
do abandono à garantia do direito à convivência familiar e comunitária, algumas reflexões que me pareceram muito oportunas levantar para esta casa e para a sociedade que nos assiste e nos ouve através da TV Assembleia e da Rádio Assembleia, senhor presidente. Como é que está essa resposta? Qual a cultura que predomina no nosso país nesse momento, nas nossas instituições? Então, eram cerca de 80 mil crianças em 2010, pelo Brasil afora, e o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão de alto gabarito técnico, reconhecido internacionalmente, é vinculado ao Ministério do Planejamento, fez uma pesquisa, levantando a situação das crianças dos abrigos para crianças e adolescentes da rede de serviço de ação comunitária. Essa pesquisa cingiu-se, ou seja, restringiu-se aos abrigos que recebiam, naquela época, recursos federais. Portanto, não tem toda a amplitude. Mas o fato de um abrigo, de uma instituição que acolhe crianças receber recursos federais, deve denotar, deve indicar que seja uma instituição mais organizada. Porque as exigências de prestação de conta do governo federal são bastante rigorosas. O Tribunal de Contas da União audita, fiscaliza. Então, é um processo que, se não tiver o mínimo de organização, essas instituições não conseguem sequer captar os recursos federais. Então, embora não tenha toda a abrangência, porque não inclui muitas instituições que não recebiam, então, recursos federais, é uma amostra bem representativa do que há de melhor. Ou pelo menos do que há de mais organizado. Uma vez que a palavra melhor aí pode refletir um juízo de valor que eu não tenho condições de fazer daqui. E aí ele constatou o seguinte, essa pesquisa do IPEA: quanto aos motivos do abrigamento, quanto aos motivos que levaram essas crianças a terem que sair da casa onde nasceram, da família onde nasceram, para ir para uma instituição de abrigamento. Quanto aos motivos do abrigamento, 24,1% a pobreza da família. Está aparecendo aqui na pesquisa como carência de recursos materiais da família. Isso aqui é pobreza. 18,8% abandono pelos pais ou responsáveis. 11,3% violência doméstica, incluindo o abuso sexual. 7% vivência na rua. A rua como o lugar que restou para essas crianças, não é? 3,5% prisão de pais ou responsáveis. 2,1% pais ou responsáveis portadores de deficiência. 1,8% crianças submetidas à exploração no trabalho, tráfico ou mendicância. E apenas 5,2% em razão da orfandade, ou seja, da falta, da morte do pai, da morte da mãe, da falta física total, absoluta do pai e da mãe. Então, mesmo não sendo especialista, chama a atenção o fato aqui de que a incidência do abrigamento em decorrência da orfandade é muito baixa. A da pobreza também não é a maior. Está claro aqui, por esses dados, que o próprio abandono da família, por diversas razões, aparece como, quando você soma vários indicadores aqui, como a principal causa que leva essas crianças a terem que depender de um abrigamento de uma instituição. Acho esse um dado muito relevante, que precisa ser considerado por todos nós que nos preocupamos com o assunto, e principalmente pelas instituições públicas e não governamentais que lidam com essa questão. Então, nas palavras aqui do próprio Sávio Bittencourt, os dados acima demonstram que a maior parte do abrigamento se dá como forma de proteger a criança de sua própria família. O abandono, a violência, dependência química, manutenção na rua e abuso sexual. Ele somou tudo isso aqui e eu concordo com ele, como sendo fatores em que a própria família está abusando da criança. Continuando o estudo, ele pesquisou quanto aos vínculos da criança abrigada com a família de origem. Se ela mantém ou não o vínculo. Naquele momento da pesquisa,
41,8% não tinham qualquer vínculo com as famílias de origem. Ou seja, a criança foi para uma casa-abrigo e a família sequer se deu ao trabalho ou teve condições de periodicamente ir visitar a criança. Então, a criança fica inteiramente sob a dependência de um órgão público, de uma instituição pública que a recebe ou de uma instituição não pública, de uma instituição não governamental, por exemplo, uma entidade religiosa. Quanto ao processo judicial, uma vez que as crianças estão protegidas pela nossa própria Constituição e por legislações específicas como o Estatuto da Criança e do Adolescente, e agora por essa nova lei 12.010 de 2009, coisas que afetam a criança negativamente são coisas de interesse do Ministério Público e da magistratura brasileira. Então ele diz aqui, quanto ao processo judicial, naquele momento 54,6% das crianças tinham processo nas varas de infância e da juventude. Então, por exclusão, aproximadamente 45% das crianças não eram reconhecidas pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Estavam nos abrigos, mas a sua situação não estava sendo tratada judicialmente para que essa situação no abrigo possa ser passageira, para que ela receba o encaminhamento que a lei determina, ou a reintegração ou a adoção. A metade aproximadamente não sequer estava sendo tratada pelo setor do poder público mais diretamente relacionado ao assunto, o Ministério Público e o Poder Judiciário. E ainda nesta área da questão judicial, naquele momento, 10% das famílias das crianças abrigadas com poder familiar destituído. Constata-se, portanto, um pequeno número de decisões do Poder Judiciário acerca da destituição do poder familiar sobre uma criança que está abrigada, para que ela possa receber um encaminhamento que a lei determina. Bom, então, a gente percebe, portanto, que na prática há uma prevalência, essa é a conclusão do Sávio, e eu concordo com ele, que na prática há uma prevalência da cultura do abrigamento. Quer dizer, enquanto o Brasil se impactou com a criança comendo restos humanos e adoecendo no lixão, mas não parece se impactar tanto com a criança abandonada pela própria família, uma vez que aparentemente o Estado deu uma resposta, o abrigamento. A questão é, essa é a resposta adequada? Como ficam essas crianças que passam a sua infância numa instituição de abrigamento? Aí, nós temos toda uma legislação moderna, mas, no dizer aqui do Sávio, no Brasil há uma legislação moderna que aponta para a proteção prioritária das crianças e adolescentes. Mas, ainda assim, um enorme número destes infantes e jovens são criados longe do ambiente familiar. Vivem em instituições privados do cuidado individualizado de uma família. E uma estudiosa chamada Mônica Rodrigues, no livro Abrigamento Prolongado, Os Filhos do Esquecimento, foi editado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, ela diz aqui o seguinte: na institucionalização, não raro as oportunidades para a satisfação de necessidades individuais e para trocas afetivas são poucas. A criança, dependendo de sua faixa etária e de suas vivências pretéritas, apresenta necessidades distintas. O retardo no desenvolvimento cognitivo e o afetivo de uma criança abrigada por longa data denotam os malefícios da institucionalização prolongada. Então, não sou eu que estou dizendo isso, uma pessoa que estuda o assunto, publicada num livro editado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas eu ouso concordar com São Paulo, com o apóstolo São Paulo, quando ele diz assim: mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé,
a ponto de transportar montanhas. Se eu não tiver amor, não sou nada. E eu acredito que a fase em que o ser humano mais precisa de amor, em que ele é fundamental para o resto da vida, é na fase da infância. E a infância é rápida. Uma criança que, de um lar estruturado, dizem os estudiosos, os psicoterapeutas, os psicólogos, uma criança de um lar adequado, uma criança que foi recebida com alegria por seus pais, com carinho, com festa, pelos avós, pelos irmãos, pelos tios e tias, que depois encontram um lar, um ambiente adequado no lar, que tem uma escola para ir, para voltar para casa, segurança, carinho. Uma criança nessas condições tem a infância por volta de 12 anos. Uma criança em situações de risco pode perder a infância rapidamente. Toda a sua infância pode se esvair num trauma advindo, por exemplo, de um abuso sexual aos 5 anos de vida, ou aos 6, ou aos 7, ou até menos, como às vezes, de maneira difícil de entender, acontece dentro da própria casa da criança. Então, se a gente precisa tanto de amor na fase da infância para ter autoestima pelo resto da vida, aí fica essa questão. O abrigamento é uma resposta necessária para uma criança que está em situação de risco, muitas vezes sendo maltratada em sua casa, mas na medida em que essa resposta se prolonga por toda a infância daquela criança, nossa sociedade, nosso poder público está demonstrando a incapacidade de encontrar a melhor solução para aquela criança, que é reintegrá-la a uma família, se ela tiver condições de recebê-la de volta, ou entregá-la para uma família que assuma essa imensa responsabilidade, que dê esse imenso exemplo de solidariedade ao assumir uma criança que não é filha biológica. Então, eu quero concluir dizendo assim, eu acompanhei lá o lar da criança Maria João de Deus e vi quanto houve ali uma superação dos limites que normalmente marcam as ações do poder público, presidente Hélio. Normalmente os órgãos públicos são mais dados ao cumprimento da burocracia, ao cumprimento de horário, quando se cumpre horário. Porque, na verdade, de uma maneira geral, o poder público é um mastodonte lento, caro, ineficiente e pouco produtivo. É a marca principal do poder público em todos os poderes. Executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, que é também um poder na prática. E eu vi na equipe do lado da criança Maria João de Deus uma superação enorme. Isso, inclusive, diminuiu o meu ceticismo em relação ao poder público. Porque a equipe lá tinha coragem de pegar aquelas crianças e levar para a escola e recebê-la de volta, de dar aula de reforço, de pegar aquelas crianças e promover uma série de parcerias com pessoas que têm sensibilidade para com o assunto, proporcionar a elas o lazer de ir conhecer a praia de Luiz Correia, levá-las para tomar banho de praia, que os nossos filhos têm esse direito, de pegar essas crianças e levá-las para uma fazenda emprestada por uma pessoa solidária, para elas poderem também ter o conhecimento do mundo rural. Quanto é bom para uma criança sair de uma área urbana e ter a possibilidade de ter uma convivência com a zona rural. De fazer toda uma convivência cultural nos vários momentos da nossa cultura, festa junina, Natal, Dia das Mães também. Aí já é mais complicado o Dia das Mães, né? Mas mesmo assim, mesmo com todo esse esforço que eu reconheço no lado da criança Maria João de Deus, a gente chega lá e encontra 20 crianças num quarto. Pode-se dizer que essa seja uma resposta adequada? Este tratamento massificado? Como é que um funcionário público tem condição de dar atenção ao mesmo tempo num único quarto a 20 crianças? Enquanto o outro está querendo ir no banheiro, o outro está com cólica, o outro está com não sei o quê, a outra acordou com um pesadelo e quer o colo de alguém.
Acordou com um pesadelo e quer a oportunidade de ter alguém que lhe acolha naquele momento de tristeza. Nada disso é possível numa instituição massificada. Então, eu concluo minhas palavras dizendo que há no Brasil movimentos que estão tentando uma resposta mais ampla. Uma resposta mais ampla. E que merecem uma atenção de todos nós. O Movimento Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Esse movimento existe já há mais de 10 anos. São mais de 100 instituições que compõem esse movimento, pelo Brasil afora, senhor presidente. Eles realizam todo ano o Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Eles estimulam a adoção e combatem essa cultura da institucionalização. E eu concordo que eles façam esse combate. Porque a gente não pode se conformar apenas com a institucionalização. Eu repito, a institucionalização é uma resposta necessária, mas precisa ser complementada por maior eficiência, por maior compromisso, para que, por exemplo, um processo de adoção não se arraste por 3, 4 anos. Há famílias que estão nesse momento com a guarda provisória de crianças já há 2 anos e não se chega ao final do processo. Há famílias em que essas crianças estão absolutamente integradas já à vida daquela família. E ainda existe uma insegurança jurídica. De repente passa pela cabeça de alguém, não pode continuar nessa família. Já pensou como é que fica a cabeça de uma criança dessa aos 6 anos de idade, depois de ter passado 3 anos numa família acolhedora, e já tem dela a guarda provisória, se de repente alguém dá lá uma doida e diz, não, tem que voltar para o abrigo, para depois cumprir as exigências da lei, por isso, por aquilo. Então, estou achando que precisa de mais diálogo entre o Ministério Público, o Poder Judiciário e este movimento. Estou achando que não há razão de ser para haver antagonismo entre o abrigamento e a adoção e a reintegração. Não precisa haver esse antagonismo. O abrigamento deve ser encarado como um momento, uma passagem. Aí todos nós juntos temos que buscar as outras 2 respostas. A reintegração, quando possível, não sendo possível, e não se pode passar 2, 3 anos para chegar a essa constatação de que a reintegração não é possível. Nós temos assistentes sociais, psicólogos, pessoas capacitadas para fazer esta análise. Não faz sentido se esperar 2 anos para dar essa resposta. Essa família aqui tem ou não tem condição de receber de volta essa criança? Se não tem, bora partir para a busca da adoção. E aí, todo o incentivo a essas pessoas que têm a coragem e o compromisso de receber criança. E todo o incentivo a essas pessoas que têm a coragem de assumir como um compromisso de vida esse trabalho. Muito obrigado pela atenção.